abordar um assunto aqui hoje. Paz. Meu nome é Isaac Trindade. Eu sou pastor, evangelista, elder. Eu faço parte da Cogic. Tá? E eu queria te falar um assunto hoje. Sobre crescimento da igreja. O que é importante no crescimento de uma igreja? Por que tem igreja que cresce? Por que tem outras que não crescem? Eu já fiz parte de vários ministérios e, assim, graças a Deus, todos os ministérios que eu passei, que eu trabalhei, tiveram um crescimento, assim, fantástico. Já fui da Quadrangular, já fui da Moriá, já fui do Tabernáculo da Fé. E sempre essas igrejas que eu trabalhei teve um crescimento, assim, fantástico. Mas a primeira coisa que eu quero falar do crescimento, para você que é de um ministério e o ministério não cresce e tal, a primeira coisa que eu quero te falar é assim: você tem que ficar e frutificar nesse lugar. Você precisa criar raízes. Esse é o princípio do crescimento. Eu estou citando um monte de versículos, né, na palavra e tal, mas eu estou falando aqui como irmão, né? Num vídeo anterior eu falei que eu gosto de ser chamado de irmão. Então, o princípio do crescimento é você ficar onde você foi chamado. Se você fica pulando de lugar em lugar, você nunca vai ter um crescimento de verdade. Tá? Então, na Quadrangular eu fiquei 10 anos. Na Comunidade Moriá eu fiquei 12 anos. E logo no meu princípio lá, quando eu era pequenininho lá, com meu pai lá, jovem, fui do Tabernáculo da Fé e a gente teve uma experiência muito boa em Recife. Entendeu? Então, crescimento é uma coisa que não tem muita conversa, entendeu? Crescimento é crescimento. A pessoa às vezes fica 10 anos, 8 anos num trabalho e o trabalho não cresce e a pessoa ela não está na liderança ou está trabalhando lá com o pastor e ela não assume a responsabilidade. Então, tem aquela conversa, né? Deus não está atrás de crescimento, Deus está atrás de qualidade. Outras pessoas falam assim, é tão fácil fazer a igreja crescer. Pô, se é fácil crescer, por que você não faz crescer, cara? Hein, irmão? Por que você não faz crescer? Mas é muito fácil crescer falando, se eu for ter uma pregação que o mundo gosta, porque a minha pregação é dura demais. Crescimento é crescimento. Entendeu? A palavra de Deus diz que ela é a penha, né, que esmiuça a pedra. Cara, se Deus, através da sua palavra, não conseguir convencer, quem vai convencer? Então, a realidade é que às vezes as igrejas não crescem porque as pessoas ficam procurando atalho. O pecador, ele quer ser liberto do pecado. Essa que é a verdade. As pessoas elas querem ouvir a palavra, porque a palavra liberta. Simples assim. Eu acho que hoje em dia as igrejas não estão crescendo, né? Porque ela ficou igual ao mundo. Então, entre, né, ser mundo e ser igreja, as pessoas preferem ser mundo. A igreja de verdade, ela cresce. A igreja em que o pastor não quer dar golpe. A igreja em que você vai lá e não tem uma pregação só focada em ofertas. Tá? E eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou contra a prosperidade. Definitivamente eu não sou contra a prosperidade. Tá? Definitivamente eu não sou contra você ir numa igreja domingo e ter uma palavra motivacional. Eu não sou contra. Definitivamente não. Entendeu? Então, quando você tem uma ministração
que faz a pessoa a crescer como ser humano, a crescer como pessoa na sociedade, né? Porque a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. A igreja ela tem um papel fundamental na sociedade. A igreja ela tem que ser aquele local, aquele algo na sociedade que se ela resolver sair do bairro, o bairro vai falar, não, nós precisamos, sabe? Que quando alguém mexe com alguém da igreja, sabe? Porque eu sou de uma época, sabe, que a bandidagem, a malandragem respeitava as pessoas da igreja. Não, não vamos roubar aquele ali não, porque ele é da igreja. Porque havia uma autoridade. Hoje em dia não tem diferença. Hoje em dia não tem diferença. Hoje em dia as pessoas fazem o que querem, zomba dos pastores. Por quê? Perdeu aquele algo espiritual. Deus tem se afastado. Essa aqui é a verdade. Porque aonde Deus está, a gente tem um temor. Tá? Onde Deus está tem cura, tem libertação. E não tem como o mundo passar despercebido. Você já imaginou aquele cara que é um perturbador, um alcoólatra, um cara que só dá trabalho para a sociedade, ele vai, se converte e tem uma administração na igreja que muda a vida dessa pessoa. E essa pessoa começa a frequentar os cultos. Essa pessoa, ela muda a aparência dela, ela muda a fala dela, ela começa a trabalhar, ela começa a ser uma pessoa importante na sociedade. Você acha que a comunidade, a sociedade, ela não vai perceber que esse é um papel que a igreja está fazendo naquela pessoa? E aquela pessoa começa a trabalhar, aquela pessoa começa a crescer financeiramente, começa a ser uma pessoa diferenciada. Hoje em dia não, hoje em dia a igreja ela procura pessoas que já estão estabilizadas. A igreja não quer saber de pessoas problemáticas, não quer saber de mudar, porque a igreja, na realidade, uma boa parte da igreja não é mais Deus, é a pessoa. Então as pessoas elas não são transformadas, elas não são mudadas. Então essas igrejas, elas não crescem. Elas não crescem. Quando eu falo crescer, e aqui eu quero fazer um parênteses, se você tem um programa na televisão, 24 horas na televisão, se você tem um canal de televisão 24 horas, você tá crescendo. Não é que você tá crescendo, cara. Pô, eu vendo um produto, tá? Se eu colocar 24 horas na televisão, cara, vai crescer. Entendeu? Mas não vale. Entendeu? Não vale. Entendeu? As pessoas, elas têm que... As igrejas têm de crescer, mas não assim. Tipo... Você concorda comigo? Se a igreja ela paga 20 milhões para ter um programa na televisão e ela abrir 5, 10, 15 igrejas, se ela pegasse esse dinheiro para investir na membresia no bairro, ela cresceria muito mais? Então isso para mim não é crescimento. Entendeu? Então assim, crescer, é você estar naquele lugar, você ser necessário para aquele lugar e você se tornar algo importante naquele lugar. Tá? Então assim, eu tenho certeza, o crescimento é algo muito importante para uma igreja. Mas também não é algo rápido. Entendeu? E a liderança ela tem que estar ali, né? Cresceu, não cresceu, por que não cresceu, por que o membro saiu daqui e foi para outro lugar, quantas pessoas estão entrando, o que eu estou fazendo, o que eu estou ajudando. E assumir erros, né? Ó, isso aqui a gente está fazendo não está dando certo, vamos fazer isso, vamos mudar. Entendeu? Então essas coisas fazem a igreja crescer. Tá? E eu vou estar falando muito mais aqui sobre crescimento, sobre ministérios que estão crescendo e sobre outros assuntos também. Fica com Deus, meu nome é Isaac Trindade, eu sou seu irmão. Fica na paz.